pensando em se mudar para a Espanha? Hoje vamos comparar as duas rotas mais populares para brasileiros conseguirem a residência na Espanha e aplicarem para a cidadania depois de apenas 2 anos de residência. Meu nome é Francisco Lito, falando diretamente aqui para a Seti, com a nossa parceira especialista, Júlia Guilherme. Júlia, como que você está? Estamos falando de onde? Estou muito bem, obrigada. A gente está falando de Paris. Fala um pouco para a gente então, Júlia, o que você tem visto em termos de obtenção de cidadania na Europa? A Espanha está valendo a pena mesmo? Eu acho que está valendo muito a pena, especialmente para quem for brasileiro, porque a Espanha teve a honra, digamos, de abrir portas para a cidadania espanhola para sul-americanos. E a gente não fala só dos países hispanófonos, a gente fala também do Brasil, que é uma sorte incrível. Hoje em dia, na Europa, a maioria dos países pedem pelo menos 3, 5, 10 anos de residência. A Espanha é um caso bem peculiar, que realmente dá oportunidade muito grande de conseguir um segundo passaporte num tempo recorde. Inclusive a própria Espanha leva 10 anos para quem não é latino, né? Então Exatamente. Se você fosse de outra nacionalidade seria uma década, mas tendo esse privilégio, se você não tem a possibilidade de um passaporte por descendência, né? Não tem avô italiano, coisa assim, é uma das rotas mais factíveis para conseguir o passaporte europeu. E nesse contexto a gente aqui na Seti nota que tem 2 vistos que realmente se sobressaem, costumam ser os mais populares, os mais fáceis, que não dependem de você ter uma oferta de emprego necessariamente, né, na Espanha, alguém querendo te contratar, que são justamente os vistos não lucrativo e o de nômade digital. Ju, basicamente, quais são as diferenças desses vistos para quem pode aplicar para um e para outro? Então, agora o visto digital nômade, ele pede que você tenha um certo histórico de trabalho, notadamente com sua empresa, que você trabalhe com tal empresa há mais de 3 meses, que a empresa exista há mais de 1 ano. Eles tentam evitar aplicantes que poderiam tentar falsificar talvez as coisas. Então, realmente, são super estritos em relação a o que você faz da vida, se você é autorizado a trabalhar da Espanha. Basicamente, o nômade digital ele é mais pensado para quem tem uma renda ativa, né, para quem trabalha, trabalho como autônomo ou tem um emprego, enquanto o não lucrativo a gente conhece em vários outros países da América Latina como rentista, né, que é o que tem as rendas mais de origem passiva. Basicamente, pode ou não pode trabalhar na Espanha com esses vistos? Como que... Então, aqui que fica a grande diferença. No visto de Digital Nomad, o Digital Nomad em si, ele consegue trabalhar com empresas espanholas até 20% da renda dele. Os dependentes, no caso seria o esposo ou esposa, que viria junto na Espanha, também teria a possibilidade de trabalhar da Espanha. Quando o não lucrativo, ele é muito mais pensado em volta de pessoas que, como o Francisco falou, vão ter uma forma de renda, uma forma de que seja mais passiva, talvez. Aí não vai necessitar ter alguma atividade sempre ativa, sempre recente, com histórico de trabalho. A pessoa pode ir ao longo que ela consegue comprovar meios financeiros para ela e para os dependentes também. Nos 2 casos, podem trazer filhos e família próxima. Então, o que se enquadra aqui como renda passiva? Assim, que tipos de rendimentos a pessoa pode demonstrar para conseguir o visto não lucrativo? A gente pode pensar, para muitos casos que vemos, são casos de pessoas que têm propriedades, que gerenciam essas propriedades, tem aluguel, no caso? Exatamente, vão ter aluguel ou vão ter coisas assim, ou então compraram ações de empresas, têm uma renda passiva devido a investimentos prévios e, de fato, podem viver sem realmente ter que trabalhar de forma oficial ou trabalhando à vontade, digamos. Ou seja, dividendos, juros, royalties, aposentadoria, também dá para mencionar aqui. Sim. E algo que eu acho que torna a Espanha muito interessante, com o visto não lucrativo também, é que também há a possibilidade de obter o visto não pela demonstração de renda, mas também por economia, certo? Sim, totalmente. totalmente. O que eles pedem em relação a essas economias? Em termos de economias, o governo espanhol ele pede mais ou menos 29 mil euros por ano. Você vai precisar comprovar que você tem as economias suficientes para a duração do seu visto. Ok. Então, digamos, se for um visto de 1 ano, por 1 ano, se for de 2 anos, 2 Exatamente. anos... 1 ano vai ser 29 mil, 2 anos vão ser 60. Normalmente você precisa de 1/4 deste montante para cada dependente que venha com você. Basicamente, se você
não tem renda que chega no limite necessário do não lucrativo, mas você já tem um grande dinheiro no banco, sabe? Você fez um cash out grande de cripto, por exemplo. Então, você não tem como demonstrar algo que está vindo ali mês a mês, mas você tem bastante dinheiro sobrando, você poderia aplicar para o não lucrativo. Exatamente. Uma coisa interessante a anotar aqui é que o visto de Digital Nomad, ele muitas vezes deixa uma pergunta aberta, que é: preciso ter uma renda de 2.500 euros por mês em ponto? E a resposta é que não. O governo pede que você tenha uma atividade profissional, mas mesmo você não ganhando mensalmente 2.500 euros, você pode também compensar a falta por economias também, por dividendos, por renda passiva. Isso também é uma possibilidade. Maravilha. Então, não precisa ser exatamente tudo do seu contrato de trabalho, digamos, com uma empresa. Exato. Acho que é importante mencionar, né, o nômade, ele pode trabalhar com empresas espanholas e pode trabalhar para fora. O não lucrativo, ele não pode trabalhar na Espanha at all. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é um visto feito para isso. É pensado para pessoas que querem aproveitar a Espanha, morar lá, se estabelecer, sem colocar o pé no mercado de trabalho. Maravilha. Então, a ideia é que ele não vai tomar o emprego de nenhum espanhol para nenhuma coisa. É para tentar assim. limitar esse tipo de coisas. Em termos do visto de nômade digital, ele também tem meio que duas submodalidades, né? Como que a pessoa pode entrar? Porque tem diferença se ela é CLT, se ele é profissional autônomo, se a pessoa tem empresa. Os três conseguem entrar no visto de nômade? Exato. Não precisa ser empregado para entrar no visto digital nômade. A maioria até dos aplicantes são pessoas que têm empresa própria. O que a gente precisa comprovar sempre é a mesma coisa. Tem que pensar no tempo de existência da empresa, que seja a sua ou que seja a empresa por qual você trabalha, e tem que comprovar que a atividade é regular o suficiente. Ou seja, você vai ter notas fiscais, você vai ter faturas a providenciar mensalmente para comprovar que você tem uma atividade sustentável. A ideia é justamente que eles tragam pessoas que vão conseguir se manter a longo prazo, né? Temos outros requisitos para os vistos que a gente precisa mencionar, por exemplo, tem que ter seguro-saúde, tem que ter histórico criminal limpo. O que mais a Espanha pede? Até você se registrar com a Segurança Social Espanhola, você precisa sim ter um seguro de saúde, obviamente, para não ser um peso ao chegar lá. Também precisa não ter antecedentes criminais, de preferência. Isso é uma coisa global, né? Qualquer país pede, mas ressaltando aqui. Para esses vistos, tem alguma diferença entre eles, assim, em prazo ou processo de aplicação, ou eles são mais ou menos iguais no procedimento de obtenção? Os dois são muito parecidos, na verdade. Os dois podem ser pedidos pelo consulado fora da Espanha, claro, o que eu aconselho, porque às vezes esses processos podem demorar um pouquinho mais por dentro do país. Se você chegar na Espanha com visto de turista de 3 meses, por exemplo, em nenhum momento será assegurado que você vai conseguir terminar o processo em tempo antes dos 3 meses vencer. Então, esse é um primeiro ponto que é importante guardar em mente. Para os dois, você consegue também aplicar dentro da Espanha, o que requer atendimento presencial na polícia, o que precisa de registro presencial também, e, novamente, o que pode demorar mais. Notadamente, para o visto de Digital Nomad, quando a gente aplica dentro da Espanha, a gente consegue logo uma residência de 3 anos, o que permite evitar ter que renovar uma vez que você chega no país. Aí você consegue ter esses 3 anos de residência logo e dentro desses 3 anos até começar a aplicar para a cidadania espanhola. Então, em termos de prazos, não tem uma diferença grande entre aplicar do consulado ou aplicar de dentro do país, porque um é mais rápido. Em geral, depende muito do consulado. Infelizmente, cada consulado de cada cidade, de cada país vai ser bem diferente. Mas a gente pode pensar num prazo médio no consulado de mais ou menos 2 meses. Dentro da Espanha, pela demora que tem, notadamente para ter atendimento presenciais, que são obrigatórios em alguns casos, pode durar 3, 4 até 5 meses. Existe alguma obrigação adicional de um visto para o outro? No visto Digital Nomad, o governo espanhol pede que você obrigatoriamente escolha um regime onde você vai ter que cotizar para a Segurança Social Espanhola. Sim, no não lucrativo essa obrigação não existe da mesma forma. Não é que no não lucrativo você não paga imposto, tá? Você também, morando na Espanha, virando residente fiscal, vai ter que pagar impostos lá. Só que como nômade digital, você vai ter que entrar ou como empregado ou você vai ter que se registrar como profissional autônomo na própria Espanha. E aí você vai ter que fazer as contribuições como CLT ou MEI, digamos, para a Seguridade Social Espanhola. Essa é a grande diferença. Mas imposto
você ainda vai ter. É Espanha, no fim das contas. Vamos então falar do tema da cidadania, né? A pessoa obteve a residência espanhola, fez o seu empadronamento, está morando na Espanha. Quais são os requisitos? O que ela precisa demonstrar depois de 2 anos para ela poder iniciar essa aplicação de cidadania? É que a cidadania, ela é um direito que você tem, um direito aberto. Ela não é o dever do governo de te dar a cidadania. Partindo desse princípio, a gente tem que pensar em manter laços extremamente sólidos com a Espanha. Laço sólido quer dizer o quê? Ter uma residência fiscal, pagar impostos, ter o empadronamento em dia, com nenhum gap, com nenhum momento, com nenhum gap. Pensa em ter todos os seus centros de interesse na Espanha também. Sim, essa questão de não ter um gap, por exemplo, se você se mudar dentro da Espanha durante esse período, é importante que você mantenha os seus endereços todos atualizados, que você consiga, até mesmo em questão de presença física, né? Você deveria passar mínimo 6 meses ao ano na Espanha durante esse período. Pelo menos. A gente sempre aconselha passar mais de 6 meses, porque 6 meses ainda deixa uma ambiguidade no fato que você possa passar metade do tempo fora, metade do tempo no país e talvez não comprovar o seu interesse verdadeiro em se tornar espanhol. Mas o mínimo legal seria 6 meses por ano. Obtendo esses vínculos, idealmente você comprou um imóvel, tem uma casa alugada, tem filho indo para a escola, você consegue fazer uma mostra que as suas raízes agora estão na Espanha, a gente inicia a aplicação. Como que está a obtenção da cidadania espanhola atualmente em termos de prazos e burocracia? É algo que a pessoa pode esperar 6 meses, 3 anos ou algo no meio? Olha, o governo espanhol está bem subcarregado por causa dos pedidos, notadamente da lei da memória democrática. Está tendo muitos pedidos de naturalização pelo país ser uma das últimas opções onde as pessoas conseguem de forma mais fácil uma cidadania europeia. Então, contando com isso e com a carga de trabalho que eles têm, a gente pensa no mínimo 1 ano. Mínimo. Não é algo que você vai ter um prazo exato, né? Sim, nunca vai ter e depende muito do caso, depende da complexidade. Se falamos de uma pessoa que ficou na Espanha por 12 meses seguidos durante 2 anos, nem saiu do país, ficou de férias somente dentro do território espanhol, tem a família toda, investiu, ficou trabalhando com empresas espanholas, a gente está falando de um caso padrão, ideal para o governo espanhol, que vai apreciar, digamos, essa base. Quando a gente fala de um caso onde a pessoa realmente saiu muitas vezes da Espanha, teve que sair a trabalho, teve que sair porque alguém ficou doente na família, coisas assim, vai ter que pensar em justificar tudo isso. O nosso storytelling para o governo espanhol vai se tornar diferente e vai requerer mais análise e então mais tempo. Uma vez obtida a cidadania espanhola, a pessoa vai ter alguma obrigação de continuar morando na Espanha, de ter que seguir ali, ou ela pode ir para outro país europeu? A pessoa não vai ter obrigação de morar na Espanha, ela vai ter direito a viajar e morar em qualquer país da União Europeia, o que é uma oportunidade única, por isso que todo mundo está atrás do passaporte europeu, né? Não vai ter obrigação, somente aconselho manter em dia todos os registros de você sendo espanhol, ou seja, certidão de nascimento, certidões consulares quando você for morar fora, manter isso para seus filhos também, que vai ser muito importante para o reconhecimento da cidadania deles. Então, uma vez obtida a cidadania espanhola, ela também pode passar isso adiante quando tiver filhos. Se você já for espanhol quando o seu filho nascer, sim. Então, se a pessoa, digamos... Isso falamos de naturalização, né? Porque sim. Então, filiação seria diferente. Então, caso nas fronteiras aqui, se a pessoa, digamos, já tem filhos, se muda só ela para a Espanha, o filho não se muda junto, ela obtém a cidadania, o filho que ficou, digamos, no Brasil não pegaria a cidadania. Ficaria mais difícil. Alguma dica ou recomendação para quem está pensando em fazer essa mudança para a Espanha em termos de como que elas deveriam se organizar e como que elas deveriam se preparar? Economizar. Geralmente é um processo caro se mudar para a Europa, encontrar aluguel. Não, o que eu aconselho realmente aqui é ir dar uma volta na Espanha por conta própria. Se mudar num país envolve muita mudança, tanto interna do que externa. Sempre vou aconselhar você passar umas semanas no país para ver se você gosta, porque
querer ter um segundo passaporte é uma ideia nobre e bonita e inteligente, mas precisa também saber se você vai conseguir morar de fato lá durante 2 anos, pelo menos. Não ser um dos casos da pessoa que chega alguns meses, depois volta porque não funcionou, mas já teve todo o custo adiantado, né? Se você pode fazer um test drive antes, melhor dos casos, especialmente se você se encaixaria no visto de nômade digital e trabalha remoto, você pode ficar um mês na Espanha aí antes de fazer essa mudança. Outra dica um pouco mais material, concreta, é preparar a documentação da sua empresa, da empresa por qual você trabalha e das suas faturas, os seus comprovantes de renda tem que ser absolutamente claros e preparados com antecedência. Então, dependendo da forma que você trabalhou até agora, pensa em 6 meses pelo menos antes de mudar para a Espanha, fazer as notas fiscais, fazer as declarações necessárias, se colocar bem dentro dos parâmetros para poder prosseguir de forma mais tranquila. Com certeza. É o que a gente até já viu o caso de cliente nosso que queria fazer, por exemplo, residência na Espanha, mas que o cara só recebia por cripto, não fazia fatura para ninguém, não tinha o lastro de papel necessário para a Espanha aprovar, então basicamente teve que construir esse lastro primeiro para depois poder iniciar o processo. Então se você já começa a ver isso antes da mudança, você poupa tempo depois e acelera daí o seu processo de cidadania. Júlia, se a pessoa ficou interessada, gostaria de seguir com esse processo ou saber mais, como que você pode auxiliar nessa jornada? Você pode entrar em contato diretamente com a equipe da CETI, onde a gente vai poder analisar seu caso, ver o quanto seria um projeto viável para você, o quanto a gente pode te ajudar e depois podemos prosseguir eventualmente com aplicações de residências, que seja no consulado ou na Espanha diretamente. Podemos ajudar com planejamento para a mudança, podemos ajudar também para preparação psicológica, para organização financeira e para aplicação de cidadania. Inshallah. Então, basicamente, tudo que você precisa para se mudar para a Espanha, do migratório, a parte de cidadanias, todo o pacote de relocação, digamos, parte fiscal também, do nosso lado da CETI consegue oferecer esse apoio para planejar o que vai deixar no Brasil, o que não vai deixar no Brasil, o que vai fazer na Espanha. Se o passaporte europeu é o seu objetivo e você não consegue via descendência, essa aqui vai ser uma das rotas mais atrativas. A outra rota é a cidadania francesa, que será discutida no próximo vídeo junto com a Júlia, que você vai poder encontrar aqui embaixo depois de ser publicado, ou se não foi publicado ainda, você pode ver na semana que vem. Júlia, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Se você ficou interessado, o link de contato para a Júlia vai estar aqui embaixo, você pode mandar uma mensagem para a nossa equipe e fazer o agendamento da sua chamada. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, comentários com as suas dúvidas, o que você gostaria de saber além disso sobre a Espanha e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Grande abraço, até a próxima!